para falar que o Mato Grosso do Sul anunciou que o governo federal enviará 7 aviões para auxiliar no combate aos incêndios no Pantanal. Destaque do nosso repórter Daniel Lian nas ruas aqui de São Paulo para trazer mais informações para a gente. Muito bom dia para você, Lian. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Exatamente. O governo do Mato Grosso do Sul já anunciou aí esse reforço para o combate às chamas por parte do governo federal. Serão 7 aeronaves que vão se deslocar para o estado que sofre aí com esse problema das queimadas. Inclusive, 4 aeronaves serão do Exército Brasileiro e 3 aeronaves do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sugeriu ainda uma agenda ainda maior nesse combate, com o envio de 50 homens da Força Nacional para trabalhar especialmente no plano terrestre, para ajudar no combate às chamas no plano terrestre. Esse pedido acabou sendo feito durante uma reunião de representantes do estado do Mato Grosso do Sul com representantes do Ministério do Meio Ambiente. 2 aeronaves Air Tractor já foram deslocadas para o Mato Grosso do Sul e também um helicóptero. Esses números são um recorde desde 1998, quando os dados começaram a ser compilados, os dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e houve aí, portanto, esse recorde histórico agora no primeiro semestre do ano de 2024. Isto porque foram feitas nesse período 2.333 notificações em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi de 1.628%, isto porque em 2023 foram apenas 135 alertas. Portanto, um salto bastante expressivo agora com essas 2.333 notificações. 29 bombeiros já iniciaram os trabalhos de combate às chamas e, portanto, agora aguardam apenas o reforço tanto desses equipamentos, também dos helicópteros e aviões que estão sendo enviados, até mesmo dos homens da Força Nacional, com essa sinalização do presidente Lula de 50 homens para reforçar esse combate às chamas. Medida extremamente importante nesse momento. Lian, obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco. Pois é, ainda nesse contexto, as queimadas no Pantanal, como o Lian também trouxe bem a informação, já somam mais de 9.000 registros no acumulado dos últimos 12 meses, contra 1.298 no mesmo período. Ou seja, crescer 7 vezes realmente causa uma preocupação. O Bruno Pinheiro, que está no Mato Grosso do Sul, ainda na cobertura de um evento voltado ao agro, acho que pode fazer uma análise sobre esse crescimento das queimadas no Pantanal, né, Bruno? Exatamente, a gente acompanha, e aí isso é muito exato, muito claro, que na região em Campo Grande, na região do Mato Grosso do Sul, diferentemente lá da região norte do estado, mas essa região se repete a história ano a ano, né? Ou seja, ano anterior isso aconteceu, agora se repete logo no início, e o que tem chamado a atenção. Eu tive acesso a um relatório, nós inclusive exibimos ele aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, sobre os últimos 20 anos e esse ano recorde realmente de incêndio. E isso tem chamado a atenção porque aumentou o orçamento do governo federal para combater esse incêndio e ainda assim não conseguiu diminuir, reduzir esse número, o que afeta e muito. E acaba tendo uma repercussão, inclusive, internacional. O que era aguardado, na verdade, era que com a gestão atual do novo governo, isso não se repetisse, porque no governo anterior acabou sendo alvo de várias críticas quando esses incêndios aconteciam, iam se repetindo. Mas se nós olharmos esses números, somente agora, em 2024, já são mais de 27 mil focos de incêndio, número recorde, na verdade. Quando, numa campanha eleitoral, se falava justamente de combater, de resguardar a Amazônia, né? Essa área de reserva legal,
E aí a gente vê que, aparentemente, o que dá um sentimento é que estão fechando os olhos, que era somente algo numa campanha eleitoral e que ficou de lado agora, porque a cena se repete. E diversos envolvidos, alguns artistas, atores, alguns nomes de fora que aliaram, né, a uma campanha eleitoral, ficam em silêncio porque estão vendo que o que foi feito em discurso não está sendo executado. Existe um silêncio ensurdecedor. Já tem alguns dias que o incêndio está acontecendo e somente agora essa força-tarefa para enviar essas aeronaves. O que dá um sentimento, e quem nos acompanha também acredita que é o mesmo sentimento, é que só existe repercussão, só existe alguma ação imediata quando tem uma repercussão jornalística, uma repercussão nas redes sociais. Acredito que quando, né, em governos anteriores, não tinha essa facilidade de rede social, de internet. Então, conseguiam acabar escondendo um pouco mais, colocando no esquecimento. Mas essa repercussão, essas imagens reais em loco, isso tem ajudado para que o governo como um todo tenha tomado essas ações, né? Foi montada uma sala de uma situação na capital federal para acompanhar, de fato, esses incêndios. Então, é necessário executar muito mais e esquecer essas conversas, né? Que ficam rodando, e às vezes as ações não é de fato quem está aqui na região espera. Esses aviões, eles já estão a caminho, então, e a gente espera que consiga reduzir esses números de incêndio que nos próximos anos conseguimos evitar, inclusive uma ação climática que há muito tempo não chove na região, dificulta ainda mais esse serviço. Pois é, e do ponto de vista das causas desse fenômeno, tem uma parcela que são causas naturais. Então, quando o clima está propício, quando há secas, acaba havendo incêndios. Isso não quer dizer que o governo não tenha a responsabilidade de atuação, né? É óbvio que precisa, exatamente porque há uma parcela disso que é um fenômeno natural. O governo precisa estar preparado e planejado para atuar no combate ao incêndio, e uma outra parcela que é criminosa. E aí é preciso ter uma atuação do sistema de segurança nacional, porque trata-se de crime organizado, de pessoas, grupos que usam muito dinheiro e muitos recursos para tentar ganhar terras para atividades ilegais. E isso também é muito grave. É grave também porque quando há um desequilíbrio na política ambiental, isso macula a imagem do Brasil e, sobretudo, a imagem dos nossos produtores do agro, que tem uma integração nas cadeias globais de valor e, muitas vezes, na hora de disputar mercados, há uma narrativa por parte de produtores europeus protecionistas que desejam bloquear o avanço do agro brasileiro em seus mercados com o discurso de que, olha, o agro brasileiro está queimando as florestas e está acabando com o meio ambiente, o que não é verdadeiro, mas precisa ser combatido para que essa narrativa não prospere. E para que a gente tenha efetividade nessa ação, precisamos avançar numa mudança de modelo. Uma alternativa possível é através das chamadas concessões de reservas ambientais, para que a gente faça com que haja empresas ou organizações sociais cuidando da preservação de áreas de biomas naturais para que não haja esse tipo de situação. Além disso, temos que avançar na lucratividade. Como fazer com que a manutenção dos biomas seja mais lucrativo do que a destruição dos biomas? E tem um caminho natural para isso, que é a regulamentação dos mercados de carbono, para que a gente seja capaz, inclusive, de trazer dinheiro internacional para que o mundo nos ajude a pagar a conta de manter a floresta em pé. Esse é um caminho lucrativo para o Brasil. O Brasil tem uma vocação natural para ser líder na transição ambiental, na preservação do meio ambiente. Precisamos de políticas públicas efetivas e modernas que atualizem e façam com que isso deixe de ser apenas um potencial e passe a ser, de fato, um setor econômico devidamente explorado, trazendo riqueza para a população brasileira.